leitura ou as leituras falaram muito a respeito de nós mesmos, não é? De arrependimento, de transformação, de metamorfose, de quietude, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, mas principalmente de olharmos para dentro de nós mesmos e entendermos aquilo que Deus tem para cada um de nós, os nossos dons, nossos talentos, o propósito de Deus para a nossa vida. E a minha pergunta é, se você tivesse apenas 30 dias, como você utilizaria esse tempo? Como você utilizaria esses dons? Que mudanças você faria? Como você ajustaria a sua vida? Não é? Então, para que isso aconteça, nós precisamos dessa reflexão interna. Não é? Por isso eu trago como título da mensagem exatamente isso daí. Olhando para dentro de si mesmo. Olhando para dentro, fazendo essa introspecção. E eu quero usar como base Lucas capítulo 22, versos de 54 a 62. E o texto nos diz assim: então, prendendo-o, estão falando de Jesus, prendendo Jesus, então prendendo, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Esse texto nos lembra Romanos 7, 24, que miserável homem que sou. Há a história de um assaltante de bancos, na verdade principiante. Ele chamava-se Robertson, tinha 19 anos. Aconteceu isso na Virgínia. Ele estava sem dinheiro, foi ao banco, o nome do banco era Jefferson State. Numa quarta-feira à tarde, ele preencheu um pedido de empréstimo e saiu. Mas aparentemente ele mudou de ideia sobre o empréstimo. E ele optou por um plano mais rápido. Ele retornou dentro de 2 horas, com a pistola, um saco e um bilhete exigindo dinheiro. O caixa obedeceu no instante. Robertson, então, segurando o produto do assalto, imaginando que a polícia já estivesse vindo, ele correu para a porta da frente. Quando ele já estava a meio do caminho do carro, que ele havia deixado a 2 quadras do banco, ele percebeu que havia deixado o bilhete com o caixa. E ele, com medo de que esse bilhete pudesse incriminá-lo, ele voltou para pegar o bilhete. Tomou o bilhete da mão do caixa e então, segurando, correu de volta para o carro estacionado. Foi quando ele percebeu que ele havia deixado a chave do carro no caixa, enquanto ele pegava o bilhete. A essa altura, contou o detetive sorrindo, instalara-se o pânico. Ele meteu-se apressado num restaurante fast food, removeu a placa do teto, colocou ali o dinheiro, a arma. Depois ele saiu correndo, fugindo pelas ruas, vielas, escondendo-se atrás dos carros, e finalmente ele chegou ao seu apartamento. E quando ele chegou no seu apartamento, o colega dele que morava com ele, não sabia de nada a respeito do roubo, o recebeu com essas palavras: preciso do meu carro. Veja você, o veículo de fuga dele era um carro emprestado. E ao invés de confessar o crime,
de admitir o erro, ele enfiou a pá ainda mais fundo na lama, aprofundando o buraco, e ele disse: ixi, teu carro foi roubado. E o colega dele fez o que todo mundo faria. Chamou a polícia. E ao comunicar para a polícia o roubo do veículo, mais ou menos 20 minutos depois, um oficial descobriu que o carro roubado estava numa quadra, a 2 quadras ali do banco que fora assaltado. O oficial sabia que o bandido tinha esquecido a chave no caixa. E ele testou a chave no carro. E não é que deu certo, funcionou. Ele somou 2 mais 2, foi lá no endereço de quem tinha dado o queixa e encontrou o Robertson ali. Robertson confessou o crime. Ele foi acusado formalmente de roubo, foi posto na cadeia, sem fiança, sem empréstimo, sem grana nenhuma. Irmãos, tem dias que é difícil fazer direito a alguma coisa. Até mesmo a coisa errada é difícil fazer certo. E o Robertson não é o único. Nós temos feito o mesmo. Nós talvez não tenhamos assaltado o banco, pegado dinheiro, mas quem sabe a gente tem levado vantagem. Quem sabe a gente tem tomado poder ou perdido o senso. E como ladrão, nós tentamos nos safar de alguma forma. Nós percorremos as vielas da fraude. Nós nos escondemos atrás de edifícios de trabalho, trabalhos a serem feitos, ou deixando passar o prazo. Embora a gente tente agir normalmente, qualquer pessoa que nos olhe de perto pode ver que nós estamos em fuga. Os olhos avermelhados, as mãos inquietas, comprometidos com o encobrimento da verdade, nós maquinamos e torcemos, mudando o assunto, mudando a direção. Tentamos disfarçar, colocamos uma máscara, não queremos que ninguém saiba a verdade, principalmente e muito especialmente Deus. Porém, desde o princípio, Deus tem apelado para a honestidade. Deus, Ele nunca exigiu perfeição, mas Ele tem esperado honestidade. Deus tem esperado que sejamos verdadeiros. Já nos longínquos dias de Moisés, Deus afirmou em Levíticos, assim dizendo: mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, diz o Senhor. Irmãos, Deus espera um coração honesto. Deus espera uma adoração honesta, uma adoração verdadeira. Deus quer que nos humilhemos na sua presença. Deus não quer nada escondido em nossas vidas. Neemias conhecia o valor da honestidade. Ao ouvir que os muros da cidade de Jerusalém estavam caídos, ele culpou Deus? Ele responsabilizou os céus? Não. Ouça a oração de Neemias. Ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Ele não culpa Deus, mas ele assume a responsabilidade. Irmãos, aqui está o homem mais poderoso do reino, olhando para dentro de si mesmo, assumindo a responsabilidade pela decadência do seu povo. Todavia, a cena da confissão nada é se comparada ao dia do arrependimento nacional. Observe o texto: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais, e, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus,
uma quarta parte do dia, na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Irmãos, você consegue imaginar esse evento? Centenas de pessoas passando horas em oração, não fazendo petições, não pedindo absolutamente nada para o Senhor, mas reconhecendo os seus pecados, confessando os seus pecados, confessando os seus erros. Pessoas chorando, pessoas lamentando, gritando: Senhor, eu sou culpado. Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu tenho falhado contigo. Pai, tenha misericórdia. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que essa honestidade pública, ela é comum nas Escrituras. Deus instruiu o sumo sacerdote, dizendo: e Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Por força desse drama, o povo aprendeu que Deus despreza o pecado, que Deus trata o pecado. Para que a adoração fosse honesta, os corações tinham que ser honestos. Para que a nossa adoração seja honesta, o nosso coração precisa ser honesto, precisa ser sincero. Nós não podemos, irmãos, vestir a roupa do crente no domingo e vir para cá, para a igreja, e na segunda-feira vestir a nossa roupa do mundo. Nós não podemos ter duas caras. Nós não podemos colocar uma máscara para vir à igreja. Porque quando nós saímos daqui, nós retiramos a máscara e somos exatamente quem nós somos. Deus espera que nós sejamos sinceros, verdadeiros. Ele espera que a palavra do crente seja sim para sim, não para não. Nós precisamos ser motivados pela palavra a falar a verdade. E a maior motivação para essa verdade, irmãos, é o preparo da nossa alma, é a pureza da nossa alma. A confissão é para a alma, o que o preparo da terra é para o campo. Antes de semear, o fazendeiro, ele trabalha a terra, ele remove as pedras, ele arranca os tocos. Ele sabe que a semente cresce melhor quando o solo é preparado. Quem trabalha na agricultura aqui, ou quem já viu um campo, sabe disso. O fazendeiro gasta uma grana destocando, né? Arrancando os tocos, porque a terra precisa estar livre. Ele vira toda aquela terra com arado. A terra tem que estar macia, tem que estar pronta para receber o grão. Ele sabe que a semente cresce melhor quando o solo é preparado. Irmãos, a confissão é um convite para Deus passear pelos acres do nosso coração. O Senhor vai passando e vê, há uma pedra de ganância aqui, Pai. Preciso removê-la. E aquele tronco de culpa ali perto da cerca? As raízes são profundas. E posso mostrar-lhe o solo seco, encrustado, ressecado demais para o plantio, endurecido demais para o plantio. A semente de Deus, irmãos, ela cresce melhor se o solo do coração é roçado. O nosso coração precisa estar flexível, molhado. A Bíblia usa o termo quebrantado para receber a palavra de Deus, para que Deus possa tratar o nosso coração. Um coração endurecido, Deus não consegue trabalhar. Ele até poderia, mas Ele não faz. Porque Ele espera que você quebrante o seu coração, que você abra a porta.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, o que acontece? Eu entrarei e vou cear com ele, vou me sentar à mesa com ele, nós vamos comer juntos, nós vamos fazer amizade, nós vamos criar um relacionamento, mas você tem que abrir a porta. É preciso que Deus trabalhe em seu coração. E então o pai e o filho, eles andam juntos por esse campo, cavando, arrancando, preparando o coração para frutificar. A confissão convida o pai a trabalhar o solo da alma. A confissão, irmãos, ela busca o perdão de Deus. Ela não busca anistia, ela busca perdão. O perdão presume culpa. Anistia é derivada da mesma palavra grega para amnésia. Ela esquece a suposta ofensa sem imputar culpa. A confissão admite o erro. A confissão busca remissão. A anistia, ela nega o erro e reivindica a inocência. Precisamos de perdão. Muitos proferem um pedido de perdão quando na realidade estão pretendendo uma anistia. E consequentemente a nossa adoração é fria. Por que agradar ou agradecer a Deus por uma graça que não necessitamos? Que motivo nós teríamos para louvar ao Senhor se não necessitamos dele? Consequência, a nossa fé é fraca. Porque se eu posso lidar com os meus erros, por que eu preciso de Deus? Somos melhores em manter Deus fora do que convidá-lo a entrar. Sabe, no domingo antes do culto, nos ocupamos em preparar o corpo para adorar o Senhor. Não é? A gente toma um banho. Quando eu tinha cabelo, eu penteava o cabelo. Agora não tenho mais essa necessidade, né? Mas a gente toma um banho, penteia o cabelo, escova, faz chapinha, faz não sei o quê, prepara uma roupa. Tem mulher que experimenta 3, 4 roupas antes de se decidir por uma, né? Até chegar aqui no culto. Preparamos o corpo, o cabelo, roupas. Mas e quanto o preparo da alma? Quantos de nós oramos antes de vir à igreja? Quantos de nós nos quebrantamos para chegar aqui e receber do Senhor? Quantos de nós nos preparamos para ouvir Deus? Eu estou enganado quando digo que muitos de nós vamos às igrejas, às carreiras? Eu estou por fora quando digo que muitos de nós passamos a vida na correria? Porque muitas vezes a igreja, o templo, o culto, é apenas mais uma atividade, nós temos que cumprir essa atividade, quando dá. Eu estou exagerando quando eu anuncio dizendo que a graça de Cristo é você se aquietar em Cristo. Se você leu a lição, e você deve ter lido, você ouviu sobre quietude, esperar no Senhor, preparar-se para o Senhor, aguardar no Senhor. Irmão, nós precisamos aprender isso. Nós vivemos correndo atrás de sombra de avião, sabe? Coisas impossíveis até de conseguirmos. A graça significa estar seguros para nos voltarmos a nós mesmos. Para eu me conhecer, saber quem de fato eu sou, qual é a minha identidade, qual o meu propósito, por que eu estou aqui,
Porque eu faço parte desse corpo. Eu preciso dessa introspecção. Você não está aqui por acaso, irmão. Não foi por acaso que Deus te trouxe para esta igreja, te colocou nesse corpo. Não é acaso que você está aqui ouvindo essa mensagem nesta noite. Não é por acaso. E tenha certeza que muitos deixaram de vir aqui, não porque quiseram, mas porque foram impedidos pelo inimigo. Porque ele sabia dessas palavras. E como isso poderia afetar a vida deles. Então, ele deu um jeitinho de afastar os nossos irmãos. Mas sabe, nós precisamos dessa vida verdadeira. Desse sim para sim, desse não para não, da confissão dos nossos pecados, do reconhecimento dos nossos erros, da nossa segurança no Senhor, da nossa quietude no Senhor, do nosso propósito de existência. A Bíblia nos dá vários modelos de verdade, e eu trouxe esse modelo de Pedro para você nesta noite. Lembra-se de Pedro? Pedro é aquele que retirou a espada, cortou a orelha do soldado, e no momento seguinte nega Jesus. Pedro, o apóstolo que gabou-se no minuto de ser o cara e no outro minuto fugiu. Pedro, aquele cara que tirou uma soneca quando deveria ter orado, negou quando deveria defender, praguejou quando deveria confortar, correu quando deveria ficar. Irmãos, nós nos recordamos de Pedro como alguém que virou e fugiu. Nos lembramos dele, porém, como alguém que virou e confessou? Deveríamos. Eu tenho uma pergunta para você. Como os escritores do Novo Testamento sabiam do pecado de Pedro? Quem lhes contou da sua traição? E mais importante, como eles sabiam os detalhes? Quem lhes contou da criada junto ao portão? E dos soldados ali partilhando fogo? Como Mateus soube que foi o sotaque de Pedro que fez com que ele fosse um suspeito? Como Lucas ficou sabendo do olhar fixo de Jesus? Quem contou sobre o galo cantando e as lágrimas rolando? O Espírito Santo? Suponhamos que sim. Pode ser que cada um dos escritores tenham recebido instruções acerca daquele momento por inspiração divina. Ou, mais provavelmente, todos souberam da traição por uma confissão honesta. Pedro voltou-se a si mesmo. Como assaltante do banco, se lembra? Como assaltante do banco, ele fizera o mal feito e correra. Diferente do assaltante, ele parou e pensou. Em algum lugar, na sombreada Jerusalém, Pedro parou de correr. Pedro parou de correr e caiu de joelhos, e enterrou o rosto entre as mãos, e chorou amargamente, chorou copiosamente. Pedro desistiu, mas ele não apenas desistiu de fugir, mas ele tornou-se acessível. Ele voltou à sala onde Jesus partira o pão, onde Jesus partilhara o vinho, e lá está ele, com toda a sua robustez, enchendo o vão da porta, falando com os irmãos: irmãos, eu tenho algo explodindo no meu peito. E foi quando eles ficaram sabendo da fogueira, da criada, do olhar de Jesus, foi quando eles ouviram do praguejamento do galo cantando, foi assim que ouviram a história de Pedro. Pedro voltou-se a si mesmo, ele fez uma introspecção. Como é que eu posso ter certeza disso? Duas razões. Primeiro, ele não podia permanecer fora. Sabe, quando chegou a notícia de que o túmulo de Jesus estava vazio, quem foi o primeiro a sair correndo? Isso mesmo, Pedro. Sabe, quando veio a história de que Jesus estava na praia, quem foi o primeiro a saltar do barco? Pedro. Ele estava na correria outra vez, só que agora ele estava correndo na direção certa. Isso levanta um questionamento.
Qual foi a última vez em que você correu na direção certa? Qual foi a última vez, irmão, que você correu em direção à reconciliação? Qual foi a última vez que você correu em direção à reconciliação do seu casamento? A reconciliação com os seus pais? Qual foi a última vez que você correu em direção aos seus filhos? Qual foi a última vez que você correu na direção certa? E se você tivesse apenas um mês? Você não gostaria de corrigir essas falhas? Você não gostaria de parar de fugir? E de encarar os seus problemas? E de pagar as suas dívidas? Você não gostaria de sanar, de quitar todas essas coisas? Se você tivesse apenas um mês mais, você não gostaria de corrigir essas falhas? Consertar esses erros? E por que não faz agora? Não espere até a beira da morte, não espere até o leito do hospital, não espere até a cama da UTI. Meu irmão, corra na direção certa, pare de fugir, reconheça seus erros, faça como Pedro, pare, pense e chore. Chore na presença do Senhor. Corra na direção de Cristo. Corra na direção do reconhecimento dos seus erros. Chega de transferir culpa. Eu só fiz isso porque... eu agi assim porque... Chega. Faça como o povo. Sabe? Aquele povo reconheceu o seu pecado e ficaram mais de 6 horas confessando pecados. Pecado tem nome. Faça o que for preciso. Faça o que for necessário. Você não pode esconder nada de Deus. Chegará o dia, irmãos, em que nós estaremos na presença do Senhor. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12, fala exatamente isso. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Não há, irmão, como fugir disso. Esse dia já está na agenda do Senhor. Nós não sabemos como será, mas já está agendado. Deus já sabe exatamente o dia em que Ele vai chamar, em que você vai chegar na presença dEle e prestará conta de todos os seus atos, de tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer, que você falou ou deixou de falar, de todas as suas ações ou de todas as suas omissões. Não há, irmãos, como fugir disso. Isso é inevitável. Portanto, nós precisamos parar agora. Reconhecer que somos pecadores, que precisamos da graça, que precisamos da salvação do Senhor. Confessar os nossos erros. Concordar com Deus. Porque Deus já viu o que você fez. Ele sabe o que você fez. E quando você confessa, você apenas concorda dizendo, o Senhor está certo. Eu pequei, reconheço e preciso do seu perdão. Irmãos, aqui está uma boa regra, uma regra prática. Aqueles que guardam de Deus segredo, guardam também distância. Aqueles que com Deus são honestos, vão para perto dEle. E não tem nada de novo nisso não, irmãos. Sabe? Acontece entre pessoas, acontece entre nós. Se você toma emprestado meu carro, e você danifica meu carro, você vai querer me ver? Não, você vai tentar me evitar.
Não é por coincidência o comportamento resultante ali do primeiro pecado. Qual foi o comportamento? Adão e Eva tentaram se esconder, eles foram para o meio por trás das árvores, no meio da folhagem lá, se esconderam. Eles comeram um fruto que era proibido. Eles ouviram de Deus no jardim. Eles ouviram Deus no jardim, eles ouviram a voz do Senhor e eles se esconderam. E Deus perguntou: onde vocês estão? Não porque Deus precisasse perguntar. Ele sabia exatamente onde eles estavam. O problema aqui, irmãos, é que é uma questão espiritual, não é uma questão geográfica. Deus está dizendo para Adão e para Eva: examinem onde vocês estão. Meus filhos, vocês não estão onde estavam. Vocês estavam ao meu lado, e agora vocês estão escondidos de mim. Vocês amavam minha presença, mas agora vocês têm medo de mim. Onde você está, irmão? A pergunta do Senhor ainda ecoa. Onde você está? Tentando se esconder de Deus? Tentando fugir de Deus? Escondendo-se de si mesmo? É tempo de voltar, querido. É tempo de acabar com os segredos, porque para Deus não tem segredo. Eu me lembro da história de um irmão que fumava desde criança. Ele estava na luta para deixar o cigarro e ele disse para mim: pastor, um dia eu peguei ele fumando no posto. Eita, pastor, o senhor me pegou no fraga, estava com o cigarro na boca. Eu disse: não, irmão, tudo bem, entendo. Passado um tempo, ele chegou para mim e disse: pastor, eu escondi minha carteira de cigarro. Eu disse: você escondeu de quem? Porque você sabe onde está, cara. A hora que você quiser, você vai lá e pega. Você está escondendo dos outros. Não é? E nós fazemos exatamente isso, irmãos. Nós tentamos encobrir os nossos erros, escondendo das outras pessoas. Mas, no fundo, nós estamos errando ainda. Mas Deus sabe exatamente o que nós estamos fazendo. E segredos nos separam do Senhor. Porque são pecados. O segredo, ele ergue uma cerca. A confissão constrói uma ponte. Conta essa história de dois fazendeiros, eles não podiam ficar juntos. E entre a fazenda deles havia um enorme cratera, um buraco enorme que dividia ali as terras. Mas mesmo assim, como um sinal de muita aversão, cada um construiu uma cerca de um lado. Só para manter o outro fora. Não obstante, a filha de um conheceu o filho do outro, ambos se apaixonaram, casaram-se, e determinados a pôr fim na separação insensata dos pais, eles derrubaram a cerca e usaram a madeira para construir uma ponte sobre aquele buraco. E se você tivesse um mês para viver, você permaneceria afastado? Você permaneceria desligado, distante de Deus? Você deixaria que um enorme vazio o separasse do Senhor? Se tivesse apenas um mês, você não acha que seria uma boa opção construir uma ponte? Andar em direção a Cristo? Você não o buscaria? Você não clamaria pelo perdão dos seus pecados? Por um lugar na morada celestial? Você não clamaria por um espaço no paraíso? Um lugar à mesa com o Senhor? A confissão faz isso. Pecados confessados tornam-se uma ponte sobre a qual podemos caminhar de volta à presença de Deus. Talvez você está aqui nesta noite e ainda não andou na direção de Deus. Talvez você queira dedicar sua vida ao Senhor, reconhecendo: Pai, eu sou pecador, eu estou distante do Senhor,
E eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para os seus braços. Eu quero voltar a ter intimidade contigo. Não espere os últimos 30 dias. Entrega a sua vida agora ao Senhor. Faça isso agora, no nome de Jesus. Curve sua cabeça, fecha teus olhos. Faça isso agora. Busque ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Alguém nesta noite quer entregar a sua vida para o Senhor? Só levanta a mão, eu quero orar por você. Alguém desse lugar? Pai, eu quero entregar a minha vida para Ti. Reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Alguém? Deus te abençoe, irmão. Mais alguém desse? Deus te abençoe, filha. Há mais alguém? Entrega a tua vida ao Senhor. Reconhece, sou pecador, mas o Senhor é santo e o Senhor perdoa os meus pecados. É uma escolha, é uma decisão sua. Deus seja louvado. E se você tivesse apenas mais um mês para viver? Ande por essa ponte. Aproxime-se do Senhor. Eis a segunda razão de eu estar seguro quanto à confissão de Pedro. É que Pedro não podia permanecer em silêncio. Apenas 50 dias após negar Cristo, Pedro estava agora pregando a Cristo. Aquele Pedro, irmãos, que blasfemara de seu Senhor na Páscoa, contudo agora ele estava proclamando o Senhor na festa do Pentecostes. Irmãos, essa não é a ação de um fugitivo. O que levou Pedro de traidor a orador é que ele deixou Deus tratar os segredos da sua vida. Tiago nos lembra dizendo no capítulo 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. 1 de João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, o fugitivo vive em temor, porém aquele que se arrepende, o penitente, ele vive em paz. Chegará a hora da verdade, irmãos, como já disse. Repito, Jesus nunca exigiu que fôssemos perfeitos, apenas honestos. Davi escrevendo o Salmo 51, verso 6, a parte A do Salmo, ele diz, eis que amas a verdade no íntimo. Para a maioria de nós, porém, amados irmãos, a verdade, a honestidade é uma virtude obstinada. Sabe, nós dizemos assim, eu, um ladrão? Nós perguntamos isso com o revólver na mão e o saco de pilhagem na outra. Não foi fácil para Pedro. Ele considerava-se a si mesmo como, eu acho que MVA, né? O mais valioso dos apóstolos. Ele não fora um dos primeiros mais destacados? Ele não era dos 3 o escolhido? Ele não confessara a Cristo enquanto os outros silenciaram? Pedro jamais precisou de ajuda até levantar os olhos daquela fogueira e encontrar os olhos do Senhor. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor olhou de volta e olhou diretamente para Pedro. Irmãos, Jesus e Pedro não são os únicos na noite, mas bem que poderiam. Jesus está rodeado de acusadores, porém não responde. Ele está cercado de inimigos, mas ele não reage. O ar da noite está cheio de insultos, porém ele não escuta. Mas deixa um seguidor escorregar, quando deveria estar de pé. E a cabeça do mestre aponta, de repente. E seus olhos prescrutam as sombras, e o discípulo sabe. Ele sabe que o Senhor está olhando.
ele pode olhar nos olhos do Senhor. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. É ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Você sabe quando Deus está olhando. Você sabe quando Deus sabe. O seu coração lhe diz. A sua Bíblia lhe fala. O seu espelho lhe conta. Quanto mais você corre, querido, mais complicada a sua vida fica. Porém, tão logo você confessa, mais leve fica o seu fardo. Davi sabia disso. Davi escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes as iniquidades do meu pecado. Oh Deus bom! Os pecados de Davi, terríveis aos nossos olhos. Mas a verdade é que aos olhos de Deus, todos os pecados são terríveis. Porque é uma desobediência ao Senhor. Mas Davi confessou as suas transgressões, e Deus perdoou. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que esses versículos trazem à memória um erro que cometi quando ainda era criança. Meu pai, ele comprava aquele fumo de rolo, nem sei se ainda vende hoje. Quem conhece fumo de rolo aqui? É aquele tabaco que vem enrolado assim, as folhas de tabaco enrolado, né? Aquilo é cheiroso, rapaz, para quem gosta de cheiro de fumo. E eu era responsável por picotar aquele fumo, raspava, quase que ficava tão fininho, quase microscópico aquilo ali. Quanto mais fino, meu pai gostava, para fazer o cigarrinho, né? Daí cortava bem fininho o fumo, ele enrolava, fazia o cigarro. Eu sempre fazia isso no sábado pela manhã. Ele comprava o fumo na sexta-feira e eu fazia o cigarro dele, ou picotava o fumo dele para a semana no sábado pela manhã. À noite ele sempre pegava um naco de tabaco, um pedaço de tabaco e mascava. Ele era alfaiate, ele costurava. Ele ficava até tarde da noite, eu ficava ali acompanhando meu pai, eu gostava de ficar perto do pai. Mas ele sempre me proibia de mastigar o fumo. Ele dizia: esse fumo aqui é bom porque me dá energia e tira o sono. Eu devo dizer que eu era louco para experimentar um pedaço de fumo daquele. Aí um dia, enquanto eu cortava o tabaco dele, olhei, não tinha ninguém por perto, tirei um pedação de fumo, joguei na boca, na primeira mastigada meu pai apareceu. Eu fiz o que me ocorreu, eu engoli o tabaco. Rapaz, eu acrescentei um novo significado às Escrituras. Senti uma fraqueza profunda dentro de mim. Eu gemi o dia inteiro, minhas forças se foram. Pense no negócio ruim. Eu paguei um preço alto por ocultar a minha desobediência. Irmãos, o meu corpo não foi feito para ingerir tabaco. A sua alma não foi feita para ingerir pecado. Posso fazer uma pergunta franca? Você está mantendo algum segredo de Deus? Alguma área restrita em sua vida? Algum porão fechado? Alguma salinha trancada com 3 cadeados, onde ninguém pode entrar? Algum trecho do seu passado ou um trecho do seu presente que você espera nunca ter que discutir com Deus? Irmãos, aprenda uma lição com o assaltante. Quanto mais você corre, pior fica.
Aprenda a lição com Pedro. Quanto antes você falar com Jesus, mais você falará de Jesus. E tome nota com esse picotador de fumo enjoado. Você se sentirá melhor se puser tudo para fora, viu? Faça uma introspecção. Faça isso antes que as coisas piorem. Pense naquilo que você precisa confessar, reconhecer, nos seus erros, nas suas atitudes, naquilo que você precisa mudar. E se você tivesse apenas 30 dias mais para viver? Como você agiria? Que coisas você corrigiria? Que pecados você confessaria? Não espere os últimos 30 dias. Faça isso hoje. Faça isso agora. Que o Senhor te abençoe. Você achará satisfação em Deus. Você será honesto com Deus. E as bênçãos do Senhor recairão sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer-te, Senhor, por tua palavra, por nos lembrar, ó Deus, que cada vez que nos aproximamos do Senhor, que buscamos a sua presença, cada vez mais o Senhor se aproxima de nós. O contrário também é verdade, Senhor. Nos afastamos cada vez mais do Senhor. Quando encobrimos, quando escondemos, temos agido exatamente como aquele assaltante de banco. Fazemos coisas erradas e saímos correndo. Mas as coisas só ficam mais difíceis. Precisamos ter a atitude de Pedro, de parar, reconhecer os nossos erros, chorar na tua presença e sermos aceitos, perdoados pelo Senhor. Porque se confessar os nossos pecados, o Senhor é justo para nos perdoar e nos limpar de toda a sujeira, Senhor. Obrigado por este amor tão profundo e tão inexplicável. Ajuda-nos a viver cada dia, Senhor, como se fosse o último dia de nossas vidas. Que possamos buscar a tua presença cada vez mais. Pai, nesta noite também quero agradecer-te, ó Deus, por esta jovem que toma a sua decisão ao lado de Jesus, que entrega a sua vida ao Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque nesta noite ela reconhece que o Senhor, e somente o Senhor, perdoa. Somente o Senhor é o caminho de volta para Deus. É a nossa ponte segura até os céus. Obrigado, Deus. Ajuda-nos como igreja também a ajudá-la, a abençoá-la nessa caminhada, Pai. Nós oramos agradecidos em teu nome. Amém.